Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos fazendo nosso comentário aos profetas menores. Hoje vamos trabalhar nosso quarto encontro, o quarto capítulo do profeta Jonas. Deus quer salvar todos os homens. Jonas ficou muito desgostoso e despeitado. E rezou a Javé. Ah, Javé, não era justamente isso que eu dizia quando estava na minha terra? Foi por isso que eu corri, tentando fugir para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus compassivo e clemente, lento para a ira e cheio de amor, e que voltas atrás nas ameaças feitas. Se é assim, Javé, tira a minha vida, pois eu acho melhor morrer do que ficar vivo. Javé respondeu-lhe: está certo você ficar irritado desse jeito? Jonas saiu da cidade e ficou no lado do nascer do sol. Aí fez uma cabana e sentou-se na sombra, esperando para ver o que aconteceria com a cidade. O Senhor Javé fez nascer uma mamoneira que cresceu de novo a fazer sombra sobre a cabeça de Jonas e livrá-lo de uma insolação. E Jonas ficou muito contente com essa mamoneira. Então, na madrugada seguinte, Deus enviou um verme que prejudicou a mamoneira e ela secou. Quando o sol nasceu, Javé mandou um vento quente e sufocante, e o sol abrasava a cabeça de Jonas, a ponto de fazê-lo desmaiar. E Jonas tornou a pedir a morte, dizendo: prefiro morrer do que ficar vivo. Deus perguntou a Jonas: está certo você ficar com tanta raiva por causa da mamoneira? Ele respondeu: sim, está certo eu ficar com raiva a ponto de pedir a morte. Javé lhe disse: você está com dó de uma mamoneira que não lhe custou trabalho, que não foi você quem o fez crescer, que brotou numa noite e na outra morreu? E eu, será que não vou ter pena de Nínive, esta cidade enorme, onde moram mais de 120.000 pessoas, que não sabem distinguir a direita da esquerda, além de tantos animais? Então vamos trabalhar este último capítulo, capítulo 4 do profeta Jonas. Versículo 1. Jonas ficou muito desgostoso e despeitado. Aqui temos a reação de Jonas diante de Deus, que desistiu do mal com que tinha ameaçado Nínive, vendo a conversão deles. Diante da grandiosidade de Deus, se vê de outro lado a mesquinhez e pequenez de Jonas. Deus perdoa da ira divina os ninivitas. E Jonas agora fica irado. Jonas não se alegra por causa do perdão divino. Seu coração está fechado. Não aceita que Deus seja bom para com os pagãos. Ele sente que serviu de palhaço. Deus manda ele anunciar a destruição. Deus perdoa da destruição. E a destruição não veio. Ele se sente manipulado. Ele até previa isto.
por isso fugiu de Deus. Versículo 2. E rezou a Javé: Ah, Javé, não era justamente isso que eu dizia quando estava na minha terra? Foi por isso que eu corri, tentando fugir para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus compassivo e clemente, lento para a ira, cheio de amor, e que volta atrás nas ameaças feitas. Jonas tem consciência da misericórdia divina. Na cabeça de Jonas, já que Deus ameaçou destruir, ele tem que destruir. Nada de perdão. Mas ele também tinha consciência da misericórdia divina e achava que foi tempo perdido. Na oração de Jonas, diz que ele sabe quem é Deus e por isso foge. Sabe como Deus é com seu povo e por isso foge. Sabe que Deus é misericordioso e por isso foge. Com Deus justo, que age na lei, se pode imaginar, prever os resultados, mas não se pode contar com Deus misericordioso, pois ele é capaz de perdoar até os grandes adversários. Depois que Jonas colaborou com o inimigo, pois sua mensagem faz o inimigo converter, ele então perde todo o seu crédito e, por isso, não vai querer continuar vivendo. Versículo 3. Se é assim, Javé, tira minha vida, pois eu acho melhor morrer do que ficar vivo. A decepção foi tão grande de que Deus, Javé, perdoou o grande inimigo, que Jonas, envergonhado, sentido manipulado e um palhaço, pede a morte. Melhor morrer que viver. Jonas é um profeta resmungão, uma criança pirracenta. Jonas não queria ter nenhuma relação e responsabilidade com a possível extensão da misericórdia divina a este povo odioso. Versículo 4. Javé responde-lhe: Está certo você ficar irritado desse jeito? Javé intervém com uma pergunta. Jonas, que diz saber tanto de Deus, de sua misericórdia, do que é pior e melhor, será que sua irritação não está fora de propósito, desmedida, diante da misericórdia divina? Não tem razão Jonas se irritar tanto assim e pedir a morte. Não há razão para isso. Versículo 5. Jonas saiu da cidade e ficou no lado do nascer do sol. Aí fez uma cabana e sentou-se na sombra esperando para ver o que aconteceria com a cidade. Jonas, irritado, sai da cidade e se posiciona no lugar. Fez um lugar agradável, uma cabana, sentou-se na sombra. É um espectador. Ele quer agora assistir à destruição da cidade de Camarote. Seu trabalho será em vão. Falou que vai destruir, agora tem que destruir. Ele não aceita que Deus não destrua. Ele ficou esperando o que iria acontecer com a cidade. Ele ficou esperando a destruição. Um menino mimado. Versículo 6. O Senhor Javé fez nascer uma mamoeira que cresceu de modo a fazer sombra sobre a cabeça de Jonas e livraram de uma insolação. E Jonas ficou muito contente com essa mamoneira. Para que Jonas esperasse com mais conforto, ironia, Deus fez nascer
uma mamoneira e fazer sombra na cabeça de Jonas, livrando-o da insolação. Isso é ironia. Enquanto Jonas esperava sentado a destruição da cidade. É Deus preparando uma lição a Jonas. Deus quer que Jonas fique lá no conforto e espere assentado a cidade que ele quer que Deus destrua, mas Deus não vai destruí-la. Versículo 7. Então, na madrugada seguinte, Deus enviou um verme que prejudicou a mamoneira e ela secou. Deus deu a mamoneira e Deus a fez secar, enviando um verme. Deus prepara uma lição para o profeta cabeça dura, rancoroso. Versículo 8. Quando o sol nasceu, Javé mandou um vento quente e sufocante, e o sol abrasava na cabeça de Jonas, a ponto de fazê-lo desmaiar. E Jonas tornou a pedir a morte, dizendo: prefiro morrer do que ficar vivo. Jonas tinha feito um lugar confortável, esperando a destruição de Nínive. Queria assistir o espetáculo. Deus vai ter de destruir, pois ele não é palhaço, e seu trabalho de anunciar a destruição da cidade vai ter que ser cumprido. Ao nascer do sol, a mamoneira secou. A cadeira cativa ficou insuportável. Javé, para poder atrapalhar a tranquilidade de Jonas, que esperava confortavelmente a destruição da cidade, mandou um vento quente e sufocante, e o sol abrasava a cabeça do profeta. Ele queria só estar no conforto, e Deus tirou seu conforto. Foi um golpe que Deus deu a Jonas. Foi tão grande o calor que ele queria desmaiar. Diante da perda do conforto que tinha, da tranquilidade perdida, ele pede a morte. Melhor morrer que viver. Quantas pessoas, perdendo sua zona de conforto, se irritam e perdem a morte? Versículo 9. Deus perguntou a Jonas: está certo você ficar com tanta raiva por causa da mamoneira? Ele respondeu: sim, está certo eu ficar com raiva, a ponto de pedir a morte. Javé intervém ao profeta com uma pergunta: está certo você ficar com tanta raiva por causa da mamoneira? Será que está certo você ficar com raiva por tão pouca coisa? Se irritar por mesquinharia e pequenez de caráter? Jonas é agressivo e raivoso. Responde: sim, está certo em ficar com raiva. Está certo em pedir a morte. Jonas é um pirracento e resmungão. Versículo 10. Javé lhe disse: você está com dó de uma mamoneira que não lhe custou trabalho, que não foi você quem a fez crescer, que brotou numa noite e noutra morreu? Jonas é um aproveitador. Usa das coisas que ele não trabalhou. Usa das coisas que não fez crescer. Ele é um parasita, um aproveitador daquilo que não é dele, nem fruto do seu trabalho. Se beneficia das coisas que ele não mereceu. Fica com raiva por ter perdido o que não lhe custou nada. Deus tem a última palavra. Uma pergunta para aqueles que julgam bons e desprezam os maus. Se Jonas responde sim, ele vai admitir a compaixão e pode ser motivo para poupar uma criatura da destruição. Se Jonas responde não, irá
admitir que ele está errado em questionar a sabedoria de Deus, Criador e livre para com suas criaturas. Versículo 11. E eu, será que não vou ter pena de Nínive, esta cidade enorme, onde moram mais de 120.000 pessoas, que não sabem distinguir a direita da esquerda, além de tantos animais? Deus é livre para poupar quem Ele quiser. Jonas enfrenta a realidade da misericórdia de Deus, que veio aplicada a um povo que parece não digno de qualquer misericórdia. Lembra que a salvação tem abrangência cósmica. Deus não se deixa definir, nem limitar, nem pelo seu povo, e a visão que tem de Deus, às vezes, restritos só de Israel, muitas vezes não corresponde àquilo que Deus é. Deus não se esgota nas fronteiras de Israel, mas está aberto a todos aqueles que fazem penitência e reconhecem o poder divino. Jonas foi chamado a aprender que não é ele que determina o que Deus faz, mas é o próprio Deus que é livre a perdoar qualquer povo, segundo sua misericórdia. Jonas achou que sua missão foi um fracasso, mas não foi. A missão de Jonas provocou a misericórdia de Deus diante do povo de Nínive, que acreditou na ameaça, e ele teve de aprender a deixar Deus livre no uso de sua compaixão e misericórdia, porque Deus age com misericórdia a quem Ele quer. Não é Jonas que vai determinar quem Deus deve perdoar ou não. Com isso, nós terminamos esse profeta Jonas. Queremos, daqui a 15 dias, refletir com o profeta Miqueias. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.